de um país de muito potencial, mas parece ser um potencial que não se transforma em realidade. Eu tenho várias perguntas aqui, você me deu vários Claro. ganchos, mas eu queria iniciar por uma, né? Porque o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto. E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, pô, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, muito. A gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? O famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só os candidatos vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1.000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos, ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso. Só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, pô, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro para gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né? Eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber para onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí você vai aos poucos, né? Vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente. O caso justifica de uma coisa e fala, não, foi só isso, daqui a pouco aparece mais e mais. Sim. Ainda fica com fama. Aliás, fama não, a realidade é mentiroso, né? Tá mentindo e tá aparecendo cada vez mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? Ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente. É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa do Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. Há muito tempo na política, né? A gente tava discutindo isso hoje, no café da manhã. Todo mundo que tá há muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente eu tô provavelmente... Não, vou dar exemplo, o Kim ganhou a eleição pra deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... pessoa lá dentro, entendeu? Até porque... Eu assim, falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara que faz um monte de coisa errada, entendeu? Você pode até não se envolver,
Mas você vai ter que apertar a mão do cara, vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu que vai ter que ser colocado para negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo. Para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF, a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo para cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que está aqui, você, dele, que está ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai para lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esse município são desviadas, a população vende o voto para o político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada, e ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, as famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika, funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse, de fato, administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses 3 países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual é o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá. Isso, em última instância, é o que gera o STF com o superpoder. É isso que, que gera os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse. Não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2.000 habitantes, cujo dinheiro, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E como acabar com isso, cara? Porque o Giordano Bruno, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que é muita ingenuidade pedir para aqueles que têm o poder para reformarem o poder. E aí digamos que você seja eleito, mas tem uma base forte no Congresso. E o STF também tá lá, né? Porque hoje em dia ele também... vocês legislaram isso? Não quero. Não vai ter.
E esse é um esquema muito rentável para quem está na política já há bastante tempo. Como você disse, tem um pessoal que tem dinheiro, que quer fazer políticas de curto prazo, mas esse pessoal pensa a longo prazo, em intervalos maiores, né? Inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, gente de centro, tem gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo um banqueiro médio. O que alguém realmente com muito poder econômico, tipo se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Credit Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar, e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso, em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida pro Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra, foi a Copel, e fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele. Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que é o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú, e o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil. O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Debrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo, todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante, que é o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício, para você ter o menor dano possível para os agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio, se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda a direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale gás. Ou seja, o povo
Nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso. Que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisa de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Cara, aproveitando que você tocou no Bolsa Família, o que é exatamente o mutirão anti-Bolsa Família que o Partido Missão ele defende? Como é que funciona? Nós precisamos de frentes de trabalho. A situação do Brasil, ela é uma situação desesperadora. Porque boa parte veja só, o Brasil está envelhecendo e essa força de trabalho, ela não está sendo qualificada porque ela tem uma educação precária. Nós estamos indo muito mal em qualquer ranking internacional educacional e ao mesmo tempo a gente está criando uma cultura de não trabalho para essas pessoas. Nós temos milhares, quiçá milhões de pessoas entre 20 a 35 anos, ou seja, no auge da sua capacidade produtiva, vivendo de auxílios. Pessoas de classe média, muitas estão preocupadas em pegar um BPC falando que são autistas. Eu entendo essa briga agora com agora os autistas de internet. Não, veja só, eu sou um autista, na verdade, tipo uma pessoa completamente produtiva, consegue se comunicar com os outros, mas ele quer um BPC, ele quer não pegar fila no avião, sabe? Cara, eu tive hernia de disco, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, tô normal, mas eu poderia ter pego um BPC, pra pagar mais barato um carro, por exemplo. Então, assim, hoje existe toda uma indústria do não trabalho e pessoas produtivas estão entendendo que isto é uma possibilidade. Então, pessoas ao redor do Brasil entendem que o não trabalho, que a dependência do Estado, ela é uma possibilidade. E aí eu volto pro Maranhão, usando muito exemplo de lá, mas posso citar o Amapá, pode ser o Pará, pode ser o Piauí, o interior da Bahia, norte de Minas. Você tem agora gerações de pessoas, desde de 2004, 2005, quando começa o Bolsa Família, que já entendem, por conta da transmissão de conhecimento dos próprios pais, que o Bolsa Família é uma constante, é uma realidade. A existência dela parte do princípio de que o Estado ele vai ajudar ela em uma medida. Então, como é que você tira da cabeça da pessoa essa constante? Aí entra os mutirões. Pois bem, essa pessoa, homem, especialmente homem, uma mulher também, em idade de trabalho, todos os municípios que você tem uma taxa bem grande, vou botar mais de 30% das residências com as pessoas vivendo de recursos como Bolsa Família, você vai levar à frente de trabalho, até porque a infraestrutura é horrível lá. Igual o Roosevelt fez na crise de 29. Eu não estou inventando a roda, não é uma proposta, é uma frente de trabalho, muito simples. Olha, o governo federal e a prefeitura vão fazer uma frente de trabalho agora para recapear todas as vias de acesso da cidade. Cidades pequenas no redor do Brasil não têm via de acesso decente. Não dá para escoar assim o milho que o cara plantou, porque é tudo esburacado. Vamos fazer isso? Vamos levar cabeamento elétrico? Vamos levar a internet? Vamos pegar tudo que tem de infraestrutura e vamos contratar as pessoas que estão ali no Bolsa Família. Pagam um valor a mais por dia. Mas não quer? Não quer? Tá tudo bem, você também não vai ter o Bolsa Família. Aí se vira. Agora, temos que começar a dar essa alternativa. E por quê? Porque do ponto de vista econômico, e essa é a coisa mais assustadora sobre o Brasil, boa parte dos municípios, eles não têm economia. Eles são desertos econômicos. Se o fundo de participação dos municípios parar de mandar dinheiro para esses prefeitos dessas cidades, acaba a cidade. Isso gera um problema, porque se acaba a cidade, o que você vai ter? Êxodo rural, essas pessoas vão para as periferias das cidades, favelização, aumento do crime, tem várias externalidades. Agora, dito isso, nós precisamos, portanto, criar atividade econômica formal, arrecadação real, para fazer todos esses municípios funcionarem. E hoje não há da parte de nenhum líder político nesses municípios pequenos ao redor do Brasil a vontade de fazer isso. Porque o governo já dá o dinheiro sem eles pedirem. Você é um município? Toma o dinheiro aí. E o cidadão não cobra. Então tem um ciclo perverso que precisa ser quebrado. E esse ciclo perverso, ele se reflete politicamente.
Eu tô amarrando essas coisas, porque se a gente não amarrar, a gente não entende a razão da gente não conseguir. Vou dar um exemplo, passar as reformas, vamos botar as reformas pró-mercado que a gente precisa passar. A gente não consegue, porque no fim do dia vai ser eleito um político que não entende isso como algo bom pro Brasil, em nenhuma medida, que ele, para ser convencido a votar, ele vai cobrar um dinheiro do governo, vai exigir mais emendas para manter aquele ciclo. Então você nunca consegue fazer nada. Nunca consegue, porque você tem um grupo de pessoas cujo interesse é manter uma máquina política numa região. Isso é de longe, assim, isso é tão maior. O Lula é uma Madre Teresa de Calcutá perto desses caras. Porque a esquerda ela é uma constante nas democracias, ela existe, a gente tem que derrotar ela. Esses caras não. Se eu for pra Argentina, não é igual. A intensidade desse negócio que a gente chama de centrão não é igual. Até em outros países da América Latina. Aqui é especialmente grave. Eles são especialmente poderosos. Eles mandam muito. Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Vou fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula, presidente da República. Vou botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez. E o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do centrão. Todos do centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do centrão que ganham dinheiro com isso. Uhum. Não é o Bolsonaro, o poder relativo do Bolsonaro é mínimo. O do Flávio é mínimo. Eles sempre foram pequenininhos nesse jogo. E isso explica, inclusive, por que eles governaram e deram o governo pro centrão. Então, a gente precisa mudar isso. Não tem ninguém bom, não tem ninguém com QI maior de 110 ali no meio. O Ciro Nogueira é um idiota, cara. É um cara que participava das festas do Vorcário e ficava voando com os caras de bet que pagava ele. Sabe, é isso, a gente vai pegar um paisaço como o nosso e vai jogar na mão desses caras. E joga. E ninguém quer discutir o que eu tô falando. Eu acho desesperador. É desesperador. Mas a gente vai ter que resolver essa equação. O Ciro Nogueira também ficou muito famoso porque ele foi autor daquela emenda master. Sim. Ele pretendia aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então, o esquema do Master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara, e ele ficou, lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. Absurdo! Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Que é um malandro, cara. Agora você vai em Brasília falar do Ciro Nogueira? Cirinho, meu amigo. Todo mundo gosta dele. Molha a mão de todo mundo, provavelmente. Todo mundo. Alcolumbre hoje. Talvez o homem mais forte neste exato momento seja o Alcolumbre. Presidente do Senado. Cara, o que é um país governado pelo Alcolumbre, cara? Por que você disse que ele provavelmente é um dos nomes mais fortes? Por conta da questão dele, por exemplo, poder blindar o STF de problemas? Também. Qual é a visão? Primeiro, ele é o... Se o STF tem superpoderes, ele é o cara que garante que o STF não tem injeção de saco para ter superpoderes. Paralelamente, fazendo até o desenho daquela escadinha que eu falei, ele pertence a um estado muito pobre, cuja base eleitoral das pessoas é a compra de voto. Ele criou um aparato dentro desse estado, chega em Brasília com um eleitor que não cobra ele de nenhuma posição. Aí ali dentro ele começa a construir um sistema de relações sociais em que ele se valida com os demais players, fazendo bons acordos e cumprindo os acordos. Esses acordos são republicanos? A maior parte das vezes não. Mas ele cumpre. E aí ele ganha o que eles chamam ali dentro de palavra. Ele é cumpridor. Com base nisso, ele também começa a fazer arranjos. E vamos lembrar, o Alcolumbre foi apoiado pelo Bolsonaro para a presidência do Senado em 2019. Ali, com o poder acumulado, ele começa a criar, vamos dizer, arranjos com o próprio STF e com o próprio Executivo, que deixam ele super poderoso. Ele também começa a fazer negócios. E ele começa a garantir que os negócios sejam cumpridos. Como ele tem fama de cumpridor, poder acumulado, eleitor que não cobra ele, portanto, chance de perder uma eleição impossível, ele pode entrar em todos os esquemas. Vamos ser sinceros. Ele estava indicando, me corrijam aqui, ele sim, o Otto Lobo para a CVM. Ele era junto com o Vorcário, um dos caras que estava indicando o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Não é à toa que a Previdência do Amapá comprou títulos do Banco Master também. Então, ele é um cara que ele blinda, se protege, não tem um eleitor ou uma imprensa na região dele que cobre ele, vira uma espécie de fiador das relações entre todo mundo ali, e, portanto, isso garante que ele tenha um poder desproporcionalmente mais alto do que qualquer um. Então, se ele fica bravo com o Lula, ele vai lá e derruba ali a indicação do Messias, puxa a briga pra ele,
faz um acordo com o STF. Isso é muito poder. Muito, muito poder. E isso, cara, tem alguém que tá sofrendo com isso, que é basicamente o país como um todo. É um cara que não tem agenda de Brasil nenhuma, é um cara que não tem preocupação com nada, ele só precisa manter o jogo rolando. Mas você não pode entrar em default, entendeu? Você não pode quebrar. De resto, vai levando, vai que vai. Já